Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Queremos convidar você, amigo, amiga, para participar conosco deste culto de louvor a Deus. Você é o nosso convidado. Nós queremos ler aqui uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 5, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos lhe agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez nessa praça, para anunciar, Senhor, o teu evangelho. O evangelho que tem o poder de libertar o homem dos seus pecados. Pai querido, abençoa todas as pessoas amigas que estão à escuta deste som. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha convencê-las, fazendo com que elas compreendam que a salvação só é possível através de Jesus Cristo. Assim, meu Pai, fica conosco, eu te peço no nome de Jesus. Eu cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor neste momento. A todos que estão à escuta deste som. Uma manhã abençoada para você. E que você possa meditar na palavra de Deus, nos hinos que serão entoados. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 15. Convenção. Nós andávamos cegos, mas agora nós passamos a ver. Aleluia. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu
para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alego em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alego em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alego em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alego em sua luz. Aleluia. Foi na cruz. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 300. Nossa esperança. Um dia Jesus vai voltar. Ele vai voltar e vai levar a sua igreja, todos aqueles que o aceitaram e creram em seu nome. Nossa esperança. Jesus sim vem, em glória ele vem, entoa nova pelo mundo além. Oh, esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos
buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Jesus sim vem, os mortos esperando estão pra momento da ressurreição e do sepulcro em breve se levantarão da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Jesus sim vem, cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, os Reis dos Reis vêm nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, da glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Jesus sim vem, se canta adoração, daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa
salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com um bom dia. Que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã, através dos louvores, através da palavra de Deus. Glória a Jesus. Uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado então falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu aquela meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, isso a vitória foge das tuas mãos. Pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida e a tua salvação. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, isso a vitória foge das tuas mãos. Pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele
Ele é Jesus, o dono da vida e a tua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida e a tua salvação. Essa comunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nesta manhã abençoada, cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que nós nos encontramos aqui nesta praça mais uma vez para falarmos do amor de Deus, o amor de Jesus, o amor que nos constrange a chegar até aqui esta praça e anunciá-lo para que você também possa desfrutar deste amor, da bondade de Jesus, o qual um dia teve a coragem de encarar a morte, encarar a cruz, para trazer ao homem a oportunidade de mudar o destino eterno da sua alma. Quero, nesta manhã, ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João. E quero ler no capítulo de número 3, onde nós temos aqui uma palavra muito esclarecedora. Capítulo 3 e o versículo de número 16 a seguir, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Queridos amigos, ouvintes, Deus, ele tem se revelado. Ele tem se manifestado. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, o seu Filho, para nos trazer a salvação. Escrevendo a Tito, ele diz que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Escrevendo aos Gálatas, ele diz que a graça se há manifestado, ou pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia, ela como palavra de Deus, está recheada de muitos textos falando sobre o amor de Deus, falando sobre a graça de Deus. Especificamente
nesse texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A Bíblia vai nos dizer em Romanos, capítulo 3 e versículo 26, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para nós termos uma melhor compreensão, precisamos voltar no Gênesis, quando Deus criou o mundo e criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus disse para Adão que ele não poderia comer do fruto da árvore que representava a ciência, isto é, o conhecimento do bem e do mal. E Adão, juntamente com Eva, desobedecem a Deus. Aquilo que Deus tinha ordenado que eles não fizessem, eles fizeram. O que se pode depreender disto é que o pecado ele é atraente. Que as coisas que desagradam e que não fazem a vontade de Deus, elas são atraentes. Você mesmo é conhecedor que as coisas que são proibidas, elas trazem ou despertam no ser humano o desejo de fazê-la, praticá-la, conhecê-la. E isto foi desde o princípio. Pois Eva se sentiu atraída por aquilo que Deus tinha dito que eles não poderiam fazer. E quando a fez, se tornaram transgressores. Deus, demonstrando o seu amor infinito, a sua graça misericordiosa, Ele tira-os do jardim do Éden, porque ali Deus já estava colocando em execução um plano de redenção para a humanidade, que posteriormente andariam em seus pecados à semelhança de Adão e Eva. Ali Deus já estava provendo um meio de salvação, um meio de resgate para o homem, tirando-o do jardim do Éden. E como eu citei, o apóstolo Paulo dizendo que no tempo certo Deus enviou Jesus, o seu Filho, para resgatar a humanidade, resgatar o homem, tirando-o da escravidão do pecado e tornando-o no Filho de Deus, fazendo uma nova criatura. Como nova criatura, sua vida agora deve ser pautada pela aquilo que Deus ordenou, não vivendo no pecado. Porque segundo o apóstolo Paulo, ele diz que o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Depende exclusivamente de você abrir o coração. Depende de você exclusivamente abrir a sua mente para compreender o Evangelho. Deus usa o profeta Jeremias para dizer: eis que diante de vós eu ponho o caminho da vida e o caminho da morte. Cabe você escolher se quer servir a Deus ou quer servir ao mundo. Cabe você escolher o céu ou o inferno. Cabe você escolher servir a Deus ou viver no pecado e receber a recompensa
que é a condenação eterna. Por esse motivo, nós nos dispomos a vir aqui, a falar, anunciar-te o amor de Deus, que Ele amou o mundo de uma maneira tal, que enviou Jesus, o seu Filho unigênito. Isto é, unigênito, está falando de único, para pagar um preço que era meu, que é seu. E quando entendermos e de bom grado recebermos a palavra de Deus em nossos corações, o Espírito Santo, o agente de Deus, que a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele promove no seu entendimento o reconhecimento do pecado e aponta a graça salvadora de Deus para que você obtenha o perdão dos mesmos. O perdão dos pecados, ele só é possível quando reconhecemos que somos pecadores e que ao mesmo tempo reconhecemos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que teve a coragem de dar a sua vida, derramar a sua última gota de sangue, sofrer amargamente naquela cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Estava Ele derramando o sangue da expiação, o sangue da redenção. E diz o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então João, no seu vocabulário, acredito eu que não foi capaz de achar uma palavra para definir, para mensurar, para dimensionar o quão grande é o amor de Deus pela tua vida. O quão grande é o amor de Deus pela humanidade. E ele se expressa da seguinte forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Maneira esta que, se colocarmos na balança do entendimento, não haveria motivos, não haveria razões para Jesus ser enviado por Deus para se humanizar, para poder morrer por mim e por você. Não há razões, humanamente falando. Não há como se explicar alguém amar tanto pecador, amar tanto ser humano, a ponto de dar o seu filho para ser sacrificado. Isto prova a grandeza, se é que se pode dimensionar o amor de Deus pela sua vida. Talvez você diga: eu não mereço, e você tem razão. Talvez os pensamentos seus neste momento, diante de uma reflexão, mediante o que você está ouvindo: eu não mereço. E realmente você não merece, nós não merecemos. Ou quem sabe você diga: eu
Não há mais solução para mim. Eu não presto. Eu quero te dizer que o amor de Deus te alcança do jeito que você é, do jeito que você pensa que é, porque Jesus, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa o que você fez, o que faz, Jesus te ama a si mesmo. Para exemplificar o que eu estou lhe dizendo nesta manhã, Jesus, ele disse o seguinte: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Querido amigo, Jesus te ama. Jesus deseja salvar a tua alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você pode dizer: mas quem é que não crê em Deus? Todos nós cremos em Deus. Queridos, quero que você entenda que quando João diz: todo aquele que nele crê não pereça, ele está falando da fé para a salvação. Ele não está se referindo à fé natural que todo ser humano possui. A fé natural que trazemos desde o ventre de nossa mãe. A fé natural nos diz que existe um Deus supremo, criador dos céus e da terra. A fé natural nos faz crer num Deus supremo, que é o autor da vida, que é o autor da criação, das coisas animadas, inanimadas, daquele que é o criador de todas as coisas e mantenedor daquilo que há nos céus e na terra. Agora, crer para a salvação é crer conforme as Escrituras sagradas. Aqui no próprio livro de João, no capítulo de número 7 e o versículo de número 38, a Bíblia fala da fé para a salvação. Jesus estava no templo em Jerusalém e ele, em um dos seus sermões, ele falou para o povo que ali estava, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Jesus está falando aqui que quem crê, como diz as Escrituras, receberiam o Espírito Santo, seriam cheios do Espírito Santo, desfrutariam da graça salvadora que é efetuada por Jesus através da obra redentora no Calvário e a atuação do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz João: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É muito comum se ouvir as pessoas fazendo a seguinte afirmação: Deus não condenará e nem condena nenhum dos seus filhos. Você tem razão, Deus não condena.
E Jesus, ele está dizendo, ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, meus queridos amigos, ele explica aqui qual é a condenação. Ele diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é isto? O que isto quer dizer? A Bíblia apresenta Jesus como a luz do mundo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele está falando sobre a luz, ele está usando uma linguagem figurada para mostrar a você que ele, Jesus, é a vida eterna, é a luz para a eternidade, é a luz que clareia, que traz a claridade, que alumia os homens que estão em trevas. As trevas é o pecado, e o pecado faz separação entre a criatura e o Criador. Pois diz o profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Aí no versículo 2 ele diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus, e encobre o rosto de vós, para que vós não ouça. Entenda aí que o pecado, ele é uma barreira que separa